Para começar, para quem é essa aula? Então essa aula é para você, mulher, realmente, que já passou por diversos profissionais e não conseguiu descobrir ou então melhorar o porquê que você se sente cansada, por que seu cabelo cai, o porquê que você não tem mais libido, o porquê que tanta coisa que você não consegue explicar no seu corpo e a gente fica se autoculpando e na verdade tem muita coisa que a gente pode resolver. Primeiro de tudo, a gente tem que entender sobre valores de referência. Existe uma frase na medicina que é a clínica é soberana. O seu corpo te dá sinais e a gente tem que aprender a ouvi-los. Um papel, um exame, ele vai nortear, mas na verdade não é ele o decisivo realmente para algum tratamento ou não. Então quando você vai num profissional onde ele olha só o valor de referência, esse valor de referência que está no papel, onde ali é uma média de uma população, não pode, ou às vezes, muitas vezes não é o ideal para ti. Eu vou usar aqui um exemplo muito fácil e você já vai olhar os seus exames e das vitaminas você consegue aí então nortear sabendo se tá bom ou tá ruim. É a questão do quartil. Então eu vou usar aqui, ó, deixa eu usar aqui meu quadrinho. A gente vai usar a vitamina B12 para facilitar, tá? Por quê? A vitamina B12, gente, o valor de referência dela é de 116 a 890. Então vamos arredondar. Ela é de 100 a 900, tá? Então quando a gente tem esse espaçamento aqui, ó, vamos colocar 100, 900. A gente vai dividir em 4, por isso vem a questão do quartil. 1, 2, 3, 4. Quando a gente divide 800 em 4, 200, então vai ficar 100, 300, 500, 700, 900. Por que eu tô falando isso? Porque a gente quer essas vitaminas no quartil superior. Ah, mas a minha tá em 550, a minha tá em 300, a minha tá em 100. Tá, quais são os sintomas que uma vitamina B12 baixa ocasiona? Memória ruim, cansaço, queda de cabelo, tá? Pode dar parestesia, formigamento nas mãos. Então a gente tem que ver se este número, se você tem os sintomas. Então talvez 550 não seja bom para você. A gente sempre quer então quartil superior. Isso vale para um ferro, mas ferro não se avalia sozinho, a gente se avalia com a ferritina. Isso vale para um zinco, que é muito importante para sua tireoide funcionar, a gente já vai falar sobre ela. A gente tem que fazer diversas vitaminas. Vitamina D, gosto muito de falar sobre. Por quê? Vejo muitos profissionais às vezes repondo vitamina D, onde eles fazem 3 meses de vitamina D e param. Vamos lá, vitamina D é a vitamina do sol. Se você hoje, na tua rotina, consegue pegar sol, ótimo, muito que bem. Lembrando que tem que ser com 70% do corpo exposto, ali do sol das 11 às 2 para ter uma produção boa de vitamina D, 15 a 20 minutinhos, não precisa ficar 3 horas torrando no sol. Agora, a grande maioria das mulheres hoje, se você é igual a mim, vivem como? Você tem tempo hábil de realmente pegar este sol? A maioria está na correria, você tem trabalho, filho, periquito, marido, um monte de coisa para te estressar. A gente não tem esse tempo hábil. Nós que moramos aqui no sul, pior ainda, porque começa inverno, então fica frio. Então você tem que entender, adianta fazer uma suplementação de vitamina D só por 3 meses e depois parar? Você depois desses 3 meses vai voltar a pegar sol? Não vai. Então a gente tem que entender que o nosso corpo, Deus fez a gente como uma Ferrari. Essa Ferrari, para mim, é o carro melhor, tá, gente? Cada um pensa o seu carro aí. Mas você, mulher, tem uma Ferrari de corpo. E você dá a água e você dá a gasolina. Então as calorias e a água, ok. Se você não colocar um bom óleo neste motor, vai acontecer o quê? Mesmo sendo uma Ferrari, uma hora ou outra, esse motor vai fundir. E muito provavelmente é o que está acontecendo com você agora. Então a primeira coisa, investigação de vitaminas, de minerais, do óleo para essa Ferrari conseguir funcionar de uma maneira adequada. Agora tem um outro porém. Eu preciso explicar para vocês sobre uma pandemia de mulheres com hipotireoidismo. Então você vai pegar nos seus exames também e você vai ver isso aqui. A tua tireoide é a sua bateria de energia. Então quando a mulher está com uma tireoide não funcionando adequadamente, o nosso corpo ele tenta buscar energia de fora. E quais são as duas coisas que dão energia externas? Doce, carboidrato refinado e também cafeína. Então energéticos, café e etc. E tem muitas mulheres que tomam 3 xícaras, 4 xícaras de café no dia, tem vontade de doce, tem vontade de carboidrato e se culpam, achando que é ela o problema. Vai no nutricionista, não consegue seguir a dieta, vai um, vai outro e sempre tá ali lutando. Além disso, como ela é a nossa bateria,
nosso metabolismo é a nossa tireoide que regula. Quanto maior esse metabolismo, mais energia você queima, mais fácil o emagrecimento, melhor para ganhar massa muscular. Então a gente tem que sempre pensar se essa bateria de energia está funcionando adequadamente. Agora, vamos entender uma coisa. Como se avalia uma tireoide? Para você saber se a tua aí em casa está funcionando legal. Existe o TSH, que é um hormônio hipofisário que fala para a tireoide produzir hormônio. Então a nossa tireoide regula nosso metabolismo, uma borboletinha que fica aqui no nosso pescoço produz 2 hormônios, T4 e T3. Essa tireoide produz 100% do T4, só que o T4 não é o hormônio ativo, o T4 é um pré-hormônio. O hormônio ativo é esse bonitão aqui, ó, que é o T3. Só que a tireoide só produz 20% do hormônio ativo, deste bonitão. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque, infelizmente, muitos médicos pedem só o TSH. TSH não é nenhum hormônio da tireoide. TSH é um hormônio hipofisário. A gente não usa ele hoje para avaliar se essa tireoide está saudável. A gente precisa dos 2 hormônios. Só que aí entra também os sintomas e valor de referência. Para vocês entenderem, a maioria dos exames, o valor de referência do T4 é de 0,5 a 1,2, 1,4. Então, às vezes, a pessoa vem aqui 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, só que com sintomas. Ela tá ansiosa, ela tá depressiva, ela tá irritada, ela tá com queda de cabelo, ela tá com a pele seca, ela tá cansada. Por quê? Porque a bateria de energia do corpo dela não tá funcionando bem, tá? Então a gente tem que entender, você tem os sintomas, como que estão os teus níveis? Ele tá mais perto do nível inferior ou do superior? E tem muitas pessoas que têm o T4 bom, só que aí tem um problema. Manu, você não falou que o hormônio livre ali, né, que é o ativo, só 20% é tireoide? Cadê os outros 80%? Quando esse T4 vai para o corpo, ele é convertido T4 em T3. Aí sim, a gente tem 80% do hormônio ativo. Agora vamos lá. Para esse hormônio ativo ser transformado, a gente precisa de ferro, zinco, selênio e iodo. Deficiências nutricionais não deixam isso acontecer. Alto nível de cortisol, se você nunca viu o seu cortisol, então o seu nível de estresse, hoje, se de 0 a 10 o seu nível de estresse é acima de 7, minha querida, muito provavelmente isso aqui está acontecendo. E mulheres que usam hormônios sintéticos por muito tempo, mais de 5, 10 anos, também vão influenciar nesta conversão. Então a gente tem que analisar diversas coisas, tem que analisar seu nível de estresse, tem que analisar o seu sono, tem que analisar as suas vitaminas e tem que analisar o nosso metabolismo. Às vezes você tá aí se ralando toda para tentar perder gordura, para tentar ter mais energia e na verdade, o problema pode estar na sua bateria de energia interna, tá? E por último, existem alguns outros exames que a gente precisa. Então, falei da tireoide, falei das vitaminas, falei do cortisol. A gente também precisa avaliar um exame muito importante que é a nossa insulina. Sim, galera, a insulina, quando ela está muito alta, acima de 10, 12, 14, ela é um marcador crônico de inflamação. Você começa a ficar resistente a esta insulina, tá? E aí ele vai gerando então uma inflamação crônica. Então você precisa avaliar esse pâncreas, que é a insulina. Você precisa avaliar as vitaminas, você precisa avaliar a tireoide e não dentro de um valor de referência, dentro do que o teu corpo tá te sinalizando, tá gritando para você. E aí usar medicação, infelizmente, tapa buraco. Se você tá ansiosa, que tem a ver com a sua tireoide, por exemplo, você vai lá e usa um ansiolítico, você tá mascarando o problema, mas você resolveu? Não resolveu. Se você tá dormindo mal, seja porque você já tá acima dos 40, 45 anos, a sua progesterona, que é um hormônio feminino muito importante, que acalma a gente, que faz a gente dormir gostoso. Eu falo que a progesterona é o hormônio da mulher que faz a gente não querer perder nosso réu primário. Tem o yin e o yang, é o yang, é o que acalma. Se você tá a partir dos 40, 45, a progesterona começa a declinar. E aí você começa a dormir mal, você começa a acordar cansada. Então alguma coisa não está certa. Você precisa verificar os níveis de vitaminas, níveis hormonais, porque isso é o que rege o seu corpo. Claro,
a base é sempre a mesma. Alimentação adequada, a gente vai ver se você precisa retirar ou colocar alguma coisa a mais na sua alimentação. A gente precisa também de um manejo de estresse. O maior erro das mulheres hoje, sabe qual é? Elas sabem que elas têm que fazer atividade física. Mas eu, por exemplo, Manuela, não gosto da musculação, tá, gente? Eu não gosto da galera se olhando no espelho, não gosto. Se eu vou na musculação, eu mais me estresso do que realmente eu tenho o meu cano de escape ali, eu tenho a minha endorfina. Então você tem que achar uma atividade física que te faça bem. Alguma atividade física que te libere esse nível de estresse, que te gere dopamina, prazer. A hora da mulher na atividade física é a hora que ela não é mãe, ela não é esposa, ela não é médica, ela não é nada. É a hora dela. Se você não tiver um momento, uma hora dessa no teu dia, você vai surtar. Outra dica muito importante, coloque o pé no chão, entre em contato com a natureza. Nós estamos cada vez mais fugindo do que a gente foi feito para ser. A gente não coloca mais o pé no chão. Você já sentiu e deu choque em algum lugar? Em outra pessoa? No carro? Enfim, nós somos seres energéticos. E a gente não existe o fio terra para quando tem um para-raio essa energia ser dissipada? A nossa energia dissipa da mesma maneira. Você tem que colocar o pé no chão. Hoje tem estudos falando sobre grounding. Grounding nada mais é do que a gente que andava quando era menor com o pé no chão. E pronto, problema resolvido. Entre em contato com a natureza. Nós fomos seres feitos, independente do que você acredita, para viver na natureza. E a gente está cada vez mais com eletrônicos, com coisas onde a gente se afasta dessa realidade. Então, se você tem um sábado e domingo, vai fazer uma trilha, vai na praia e coloca o pé na areia, vai ter tempo de qualidade com a tua família. Isso sim é o que realmente descarrega o nosso estresse. Então, alimentação, atividade física, manejo do estresse, isso é para todo mundo. A gente só tem que achar qual vai ser o melhor para você, porque não é igual ao da sua amiga, tá bom? E alinhado junto com uma tireoide bem funcionante, um corpo bem nutrido, se você está acima dos 40, uma progesterona bem ali formulada, eu tenho certeza que a sua saúde começa a retornar ao ideal. E agora você tem duas opções. Ou você pode pegar toda essa gama e você já sabe que o próximo médico que você for não dá para estar lá ali no nível mediano ou baixo, tá? Ou então, clica no botão abaixo, agenda uma consulta que eu tenho certeza que eu posso te ajudar a melhorar.